Para esse momento de exposição da palavra, eu peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Hoje daremos início à exposição das 7 cartas, das 7 igrejas do Apocalipse. Se você tem chegado agora à nossa igreja, pegou agora o bonde andando, não se preocupe, nós vimos apenas o capítulo 1. Tem bastante coisa lá, mas você ainda está no começo da jornada em que nós veremos esse livro que é tão desafiador. Por isso, se você tem dúvidas sobre o Apocalipse, sempre quis entender o Apocalipse, meu objetivo é explicá-lo de maneira simples para você. Então acompanhe nossas mensagens e também o culto ao Senhor aqui na nossa igreja. Apocalipse 2, do 1 ao 7, será o texto dessa noite, mas antes de lê-lo, eu queria te convidar à oração, nos preparando para esse momento. Santo Deus, nós estamos na Tua presença nesse momento. Esse não é um momento de aula, esse não é um momento de apresentação, esse não é um momento de socialização apenas. Esse é um momento de culto. Nós estamos aqui para Te adorar nesse momento. O Senhor é o alvo, o Senhor é o beneficiado, o Senhor é aquele que nós contemplamos nesse momento de culto. É pelo Senhor que nós viemos aqui. E agora, nesse momento em que leremos a Tua palavra, que meditaremos nela, pedimos, Senhor, fale conosco. E que ao falar conosco, o Senhor transforme nossa vida para que ela seja um culto agradável a Ti, Pai. Que nós possamos corresponder à Tua palavra com fé, obediência e amor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você fosse apontar o grande problema da igreja hoje, qual seria o grande problema da igreja hoje? Se ficou difícil ou muito amplo, se você é membro aqui dessa igreja, não tenha medo de pensar nisso. Eu sei que você já pensa. Qual que é o grande problema da freguesia do Ó, aqui da nossa igreja? Qual que é a coisa que, na sua opinião, falta para a nossa igreja ser melhor? Para estar lá 10 de 10, melhor dos casos, ou pelo menos não estar lá no 1 de 1. O que a nossa igreja falta fazer, precisa melhorar, tem que trabalhar para ser a melhor igreja que você conhece? E eu sei que você tem seu pensamento, não é errado pensar em melhorias para a sua igreja, e você pode ter pensado várias coisas. Talvez falte mais programações voltadas para o público-alvo X. Talvez falte uma questão de mídia, liturgia, paramentação um pouco melhor. Talvez falte pessoas pregando, servindo de mais qualificadas. Talvez falte a música mais assim ou mais assada. Talvez falte isso, aquilo. Algumas coisas são justas, outras nem tanto, mas a verdade é que eu sei que você, como membro de igreja, pensa nisso de vez em quando. Isso aqui podia melhorar. Isso aqui podia ser diferente. Se fizesse isso aqui, certamente seria melhor, mais efetivo, mais benéfico para todos. E não é errado, necessariamente, pensar nisso. Afinal de contas, a Bíblia inteira, todo o Novo Testamento, é justamente para corrigir igrejas, para que igrejas se tornem mais parecidas com o plano do Senhor. Por isso, esse desejo seu de ver a igreja melhor é uma coisa boa. O problema é quando é só murmuração, só reclamação, a gente não está disposto a ajudar, mas isso é conversa para outro dia. Mas a verdade é que a igreja ela é imperfeita em certo sentido, porque ela é composta por pessoas como você. É graças a você e a mim que a igreja é imperfeita, porque nós somos pecadores imperfeitos. E é justamente nessa comunidade de pessoas imperfeitas que imperfeições vão aparecer. Isso não é desculpa para termos uma igreja que caminha na mediocridade, uma igreja que tolera erros grotescos, uma igreja que abraça e encobre abusos e violências ou coisas que são impensáveis, de forma alguma. Mas, como igreja, nós sempre teremos problemas. E pensar o que a igreja deve fazer, melhorar e se aprimorar é parte do nosso desejo como membros da igreja, seja eu como líder, seja você como membro da igreja, é nosso papel como membro querer o melhor da nossa igreja, mas uma coisa que a gente tem que pensar, e eu quero te convidar a pensar nas próximas 7 mensagens em Apocalipse, nas 7 cartas, será que aquilo que para mim é a grande questão que tem que melhorar na igreja, é aquilo que Deus acha que tem que melhorar na igreja? Será que aquilo que para mim é uma coisa que me incomoda demais não ser desse jeito ou ser do outro jeito? Será que é uma coisa que incomoda demais o Senhor Jesus Cristo? E, de novo, não que você não possa ter opiniões, pensar diferente, compartilhá-las em momento oportuno para a gente melhorar o que dá para melhorar. Mas eu quero te convidar nessas próximas 7 mensagens a refletir sobre uma mesma ideia apresentada de 7 formas diferentes. O que Jesus quer da igreja? Quais são os problemas que uma igreja não pode ter? Quais são as virtudes que uma igreja deve ter para que essa igreja seja uma igreja agradável ao dono dela, que é o Senhor Jesus Cristo? Eu, como pastor, me preocupo com isso, porque eu não sou o pastor da igreja. Eu sou um co-pastor junto com os presbíteros, porque o pastor verdadeiro é Jesus Cristo. Quando cuidamos do rebanho de Jesus Cristo.
Então, não podemos fazer igreja à nossa própria vontade, nossa própria ideia, mas sempre uma igreja que reflete aquilo que está na palavra. E hoje, na primeira carta, na primeira igreja que veremos, capítulos 2, do 1 ao 7, veremos a carta à igreja de Éfeso. E como já tenho mencionado nas últimas exposições, quando Jesus escolhe 7 igrejas para receber as cartas, não é porque era apenas para aquelas 7. Eu já tenho trabalhado alguns números do Apocalipse com os irmãos, nessa altura acho que você já pegou alguns deles. Por exemplo, o número 7, que demonstra uma ideia de completude, uma coisa que foi divinamente escolhida e determinada. Então, quando Jesus aparece na sua visão, com 7 estrelas na sua mão, caminhando entre os 7 candeeiros de ouro, a ideia ali é que ele tem nas suas mãos os anjos das igrejas e também ele caminha, ele habita no meio da sua própria igreja. Então, quando olhamos para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós estamos olhando para a igreja da freguesia do Ó, de certa forma. Porque essas 7 igrejas, apesar de terem desafios e virtudes particulares, todas elas, de alguma forma, mostram um retrato da igreja como um todo. E olhar os erros dessas igrejas, olhar para os nossos erros, olhar para as suas virtudes, olhar para as nossas virtudes, e aqui conseguimos encontrar um caminho virtuoso para a igreja caminhar. Por isso, se você ama a sua igreja, eu espero que você ame essa igreja aqui, ou a sua igreja, se você for um visitante, que você se atente a essa mensagem e busque compreender o que Jesus quer da sua igreja. E hoje em Éfeso, veremos que Jesus quer de nós amor, que nós voltemos ao nosso primeiro amor. O texto começa dizendo o seguinte, eu vou ler o texto todo, vou ler aos poucos aqui o texto, melhor. O texto começa dizendo o seguinte, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. E aqui nós temos o enunciado que vai ser o mesmo em todas as cartas. Ao anjo da igreja em Éfeso, o anjo da igreja de Esmirna, o anjo da igreja de Pérgamo. E hoje pela manhã tivemos uma aula sobre o papel dos anjos. Então, se você nunca entendeu o que são os anjos na Bíblia, fica a dica, depois procure e assista a nossa aula, com participação dos irmãos, com perguntas, sobre o que são os anjos. Mas eu entendo, e aqui eu não vou explicar o porquê em detalhes, porque eu já expliquei pela manhã, eu entendo que aqui é um anjo de fato, o anjo literal, como nós pensamos com a asinha e a auréola, se bem que eles não têm isso de verdade. Aqui eu entendo que Jesus está enviando uma carta para o anjo da igreja. Quer dizer que o anjo vai ler a carta? Quer dizer que o anjo vai obedecer a carta? Não, o ponto não é esse. Mas esse anjo, ele é um representante da igreja diante de Deus. É como se fosse aquele ser espiritual que olha tudo o que acontece na igreja e presta contas ao Senhor. E agora o Senhor que ouviu o relatório daquela igreja pelo anjo que cuida da igreja de Éfeso, ele agora manda de volta um relatório para a igreja. Não para o anjo, mas através do anjo simbolicamente, é claro. Quem entregou a carta em mãos foi algum missionário, algum irmão que levou o Apocalipse para a igreja de Éfeso. Mas espiritualmente é recebido por causa desse anjo que cuida daquela igreja. Então, aqui nós começamos com uma carta. E todas as cartas aqui do Apocalipse, as 7 cartas, têm a mesma estrutura, que é basicamente a seguinte. Nós temos a saudação ao anjo da igreja tal e temos uma apresentação de Jesus Cristo. No caso aqui, o que o texto nos diz? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Em cada uma das cartas, Jesus vai se apresentar de uma forma diferente. Cada uma dessas apresentações, Jesus monta como que um quebra-cabeça a imagem do Cristo completo. Por isso que você não pode ler apenas uma carta e não ler a outra. É importante lermos todas elas e faremos isso com o tempo. Mas Jesus se apresenta de uma forma que vai impactar diretamente a vida daquela igreja. E o que essa saudação de Jesus tem a lembrar aquela igreja? Jesus, como a gente viu na última mensagem no livro, no capítulo 1, do 9 ao versículo 20, ele aparece de forma gloriosa, com vários simbolismos na sua aparência, mas algo que é destacado aqui é que na sua mão direita, a mão da autoridade, a mão do poder, ele carrega, sustenta, cuida dos 7 anjos das igrejas. Então, ele tem a autoridade das igrejas, ele tem o controle das igrejas na palma da sua mão. Então, nada que acontece na igreja de Cristo passa desapercebido por ele. Tudo que acontece em cada igreja do mundo é visto pelos anjos do Senhor, anunciado diante do seu trono, não que Deus precise disso, mas ele quer fazer assim, é anunciado diante do seu trono, e então Deus governa a sua igreja através dessa informação que os anjos passam para o Senhor. Então Jesus tem total consciência do que acontece na igreja e sustenta essa supervisão espiritual. Mas além disso, ele não apenas sabe, mas ele caminha por entre a igreja. Aqui nós temos algumas cadeiras vazias. Nós não vemos Jesus Cristo, mas ele está aqui. Ele está exatamente aqui nesse momento conosco.
Nós veremos isso e participaremos disso na ceia daqui a pouco, mas pela fé sabemos que Jesus está aqui com a gente. Espiritualmente Ele está conosco. Jesus nunca abandonou a sua igreja. E cada problema que as 7 igrejas passam não é desapercebido. Jesus não é aquela pessoa que fica sabendo de algo e fala assim, eu vou orar sobre isso. Mais do que isso, Ele conhece por ver, por conviver, por andar junto de nós, tudo aquilo que nós passamos como comunidade. Então, quando você pensa, talvez, qual o grande problema da igreja da freguesia do Ó, saiba que Jesus está vendo aquilo que você vê, Ele percebe aquilo que você percebe, talvez discorde ou concorde, mas Ele sabe muito bem por convívio, por experiência de causa. Jesus não é um rei distante no seu trono que não conhece o que acontece no meio dos seus súditos, mas Ele caminha conosco na sua humildade eterna de andar junto do seu povo. Então, Jesus se apresenta dessa forma, para que a igreja de Éfeso lembre, eu não estou adorando um Senhor longe lá no céu. Eu estou adorando um Senhor que caminha aqui comigo. Um Senhor que anda tão perto que pode dizer o que acontece no versículo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Jesus conhece a luta daquela igreja. E aqui, de forma sucinta, nós percebemos que era uma igreja extremamente zelosa. A igreja de Éfeso, de todas as igrejas que leremos aqui em Apocalipse, é a igreja que mais temos informações. No livro de Atos, nós temos o relato de quando Paulo chegou em Éfeso pregando o evangelho lá. Nós vimos também, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, qual era a realidade daquela igreja. Uma igreja que era formada por judeus e gentios, que tinham muitos problemas de relacionamento, mas que, graças ao evangelho de Jesus Cristo, estavam se reconciliando. Uma igreja que Paulo escreveu que deveria valorizar os ministérios, as pessoas que Deus colocou para servir a igreja, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Uma igreja que deveria buscar abandonar a velha vida e caminhar numa vida cheia do Espírito Santo, vestindo a armadura de Deus. Nós vimos isso quando expomos Efésios alguns anos atrás aqui na igreja. A igreja de Éfeso é uma igreja familiar a todos nós. É uma igreja que recebeu a carta de Paulo e obedeceu. Uma igreja que levou a doutrina a sério. Uma igreja que, quando viu pessoas chegando na igreja se dizendo apóstolos, fez um questionário. Isso pode parecer um pouco estranho para nós, porque a gente costuma pensar que apóstolos eram só os 12, mas na verdade não. Deixa eu explicar melhor isso. Existiam os 12 apóstolos, o Judas sai, Matias entra no lugar, e o apóstolo Paulo é como que o fora de tempo, é o 13º, é o extra. Eles são os apóstolos com A maiúsculo. Mas existiam muitos outros apóstolos. Timóteo é chamado de apóstolo, Apolo é chamado de apóstolo, existem vários outros apóstolos e o apostolado não deixou de existir com os 12. É claro que não existem hoje apóstolos como os 12 de forma alguma, tá? Se alguém na sua igreja chegar lá com um crachazinho, apóstolo Gunther, sai fora. Apóstolo bom nesse sentido, como diria Nicodemos, é apóstolo morto. Apóstolo com A maiúsculo, acabou. Porém, o apostolado, a vocação ministerial de plantar igrejas, formar pessoas, criar comunidades, ser um plantador de igreja, isso existe até hoje. De certa forma, existem apóstolos até hoje. Qual que é a grande questão? Na época que João escreve essa carta, existiam tanto os com A maiúsculo como A minúsculo. E você não tinha uma lista com foto dos apóstolos, não existia foto ainda. Se fosse assim, era muito fácil, né? Alguém poderia pegar a lista dos 12 e perguntar, qual que é o seu nome? Jurandir. Jurandir não tem aqui na lista, logo você é um apóstolo. Não era esse o caso. Na verdade, eles estavam avaliando pessoas que se diziam ser apóstolos, diziam talvez até usando o nome de outros, ou diziam ter uma autoridade como aqueles apóstolos de A minúsculo, e por não ter comunicação, WhatsApp, telefone, internet, você tinha que descobrir na hora se era ou não era de Deus. Então chegava um missionário itinerante, chegava talvez aqui na freguesia do Ó, se fosse naquela época, e falava assim, pastor, eu sou o apóstolo tal, eu vim lá da Capadócia para trazer uma mensagem para vocês do meio da tribulação que a igreja está passando. Posso ter a oportunidade? O senhor me cede o microfone? E a igreja falava assim, Da onde da Capadócia? Quem que você conhece? Quem é Jesus Cristo? O que você crê sobre a Trindade? Você crê no Antigo Testamento? Como que você entende a obra de Jesus na cruz por nós? Como fazer um questionário? Eles avaliavam, por quê? Para ser apóstolo, você tem que ser um mestre, você tem que conhecer muito bem a doutrina. Porque naquela época tinham muitos missionários itinerantes pregando falso evangelho. O próprio João, na carta dele, na segunda carta, ele fala que tem vários enganadores pelo mundo que são anticristos. O João que cunha o termo anticristo não utiliza em Apocalipse.
Mas na segunda carta ele fala várias vezes. Por quê? Existiam pessoas por aí dizendo que eram líderes, apóstolos, missionários, que chegavam nas igrejas dizendo, sabe Jesus Cristo? Ele é maravilhoso. Ele é o Senhor. Mas existe um erro sendo disseminado nas igrejas de que ele é Deus. Olha, Deus é um. Jesus não é Deus. Ele é a criatura mais sublime. Ele compartilha de bênçãos que o Pai tem. Mas Jesus não é Deus. É importante que a gente corrija esse erro doutrinário. Na hora que isso fosse ouvido, manda embora, fecha a porta na cara, porque esses são o anticristo. João vai categorizar a palavra e dizer que anticristo é aquele que nega que Cristo veio em carne. É isso que é ser do anticristo. Não é colocar uma marca na testa de alguém. Isso é outra história. O ponto de ser anticristo para João, autor do Apocalipse, é negar quem é Cristo, deturpar doutrina. Então João, agora registrando para a nossa carta, ele diz, a igreja de Éfeso trabalhava arduamente, conheço as obras que você realiza. Tanto seu esforço como a sua perseverança. Era uma igreja que trabalhava arduamente. Se fosse nos dias de hoje, com várias programações, com vários ministérios, com vários eventos. Uma igreja que na sua teologia era extremamente rigorosa. Era aquele pastor com grande formação, era aquele conselho de homens conhecedores da palavra de Deus. Era uma igreja onde heresia não passava batido, onde imprecisão doutrinária não era deixada de lado, onde cada palavra era levada às últimas consequências. Uma igreja séria teologicamente. Mas tem um problema, que é o grande problema da igreja de Éfeso. Eles tinham trabalho, perseverança, sabiam que era sofrer pela verdade, testavam pessoas que se diziam ter autoridade e mostravam que eles eram mentirosos porque não seguiam a palavra, a doutrina correta. Era uma igreja que tinha tudo, menos uma coisa: o amor. Versículo 4. O Jesus que caminha entre a igreja e conhece muito bem, diz, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. E eu fico assustado lendo isso. Porque, sejamos sinceros, talvez você já conheça a história. Mas se você não conhece a história, talvez seja o seu caso aqui, talvez um visitante, alguém novo na fé. Se você lesse só até o versículo 3, não parece uma igreja dos sonhos? Trabalha, resiste, luta, persevera, sofre, luta pela doutrina, tem teologia, tem trabalho, tem tudo. Só não tem amor. E eu tenho medo, como pastor, de talvez olhar para a freguesia do Ó, nos olhares de Jesus, e perceber que talvez a gente esteja na mesma condição. Eu quero acreditar que não. Eu particularmente acredito que não. Mas é um risco que a igreja de Éfeso, a grande igreja de Éfeso, a igreja que foi pastoreada por Paulo, pastoreada por João, que recebeu Maria como uma membro da sua igreja até o dia da sua morte, a igreja de Éfeso foi talvez uma igreja das mais importantes de todo o Novo Testamento, tinha tudo menos o primeiro amor. E o que é esse primeiro amor? Alguns dizem que é aquele fervor do dia da conversão, aquela emoção do novo convertido. Não é que não seja isso, mas algo um pouco mais simples. A ideia de primeiro amor é que o amor que vem primeiro. Qual que é o amor que vem primeiro? Você lembra do resumo da lei de Deus que Jesus dá aos seus discípulos? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro amor, a Deus. O segundo amor que decorre do primeiro amor, a igreja, aos irmãos, ao próximo, ao descrente, aquele que está ao nosso redor. O problema daquela igreja é que eles diziam ter amor aqui, mas estavam naufragando e afundando porque tinham perdido o amor aqui. E eu fico perplexo com isso. Eu queria tentando entender como que uma igreja que trabalha tanto, luta tanto, sofre tanto, testa tanto, conhece tanta doutrina, erra por falta de amor. Pode parecer uma coisa absurda, e de fato é absurdo, mas é justamente nessas coisas que parecem tão absurdas que a gente costuma errar. A gente começa a pensar como uma coisa passiva e já certa e definitiva, que ter uma boa teologia significa ter o grande amor. Ter um ensino correto, grandes programações, grandes eventos, grandes coisas na igreja, significa ser uma boa igreja. Mas Jesus vem e diz que não. Ele não diz que todas aquelas coisas são erradas. Tá? Antes que alguém pense, pastor, eu entendi. Eu tenho amor. Eu não tenho teologia, eu não sei corrigir as pessoas, para mim o que falar tá bom, porque eu sou do amor. Você também está errado. Não é uma coisa ou outra. Jesus não condena nada do que ele disse daquela igreja. Ele apenas diz, falta amor. E um amor a Deus. Um amor a Deus que será refletido e afetará as obras, a perseverança, o esforço, o teste doutrinário, que aí afetará todas as coisas. O amor não é uma coisa que a gente não pode deixar de lado de forma alguma. E pode parecer muito simples. O que é amar?
a Deus. O que é esse primeiro amor? Isso pode ser demonstrado de várias formas. É difícil descrever uma coisa que é tão simples, mas tão difícil de descrever. O primeiro amor, ele é demonstrado pela nossa vida de devoção a Deus. O seu amor a Deus. Eu sei que se eu perguntar para você, que me escuta, você pergunta assim, você ama a Deus? Eu espero e acredito que todos vão dizer, sim, eu amo a Deus. Mas pense agora, não esqueça a primeira pergunta. Você ama seu cônjuge? Você ama seus filhos? Você ama seu pai? Você ama seu melhor amigo? Sim. Como que você demonstra que você ama para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais ou seu melhor amigo? Não é apenas dizer eu te amo, ainda que isso seja muito importante, tá? É muito gostoso ouvir um eu te amo de quem nos ama. Mas é um pouco mais do que isso. Jesus coloca a resposta aqui, versículo 5. Como que eles corrigiriam esse primeiro amor que está sumido? Lembre-se, pois, de onde você caiu. Tente perceber em que momento da caminhada de vocês o amor começou a sair de cena. Arrependa-se, volte-se à prática das primeiras obras. Como que eu demonstro que eu amo? Por meio de obra. E aqui está a grande questão. Não basta eu olhar para minha esposa e falar, eu te amo, se as minhas obras, a minha prática, não o demonstram. Não adianta falar, eu amo meus filhos, se eu não os trato bem. Não adianta falar para os meus pais, eu os amo, se eu os desonro. Não adianta falar para um amigo que eu amo, se eu deixo em último plano, nas minhas prioridades, no meu companheirismo. Não correspondo à sua atenção. O amor, ele é demonstrado por meio de obras. O amor é sim um sentimento, mas é muito mais do que um sentimento. É um sentimento tão poderoso que transforma a nossa vida. Ele é um dom do Espírito Santo que nos move a uma postura de vida. E aquela igreja estava errando nisso. Eles estavam fazendo várias obras, mas sem o amor. E o amor aqui não é um sentimento que deveria permear tudo aquilo, mas é muito mais, é uma obra que é movida por amor. É uma obra que é feita com a motivação correta, com o desejo correto, que é, em primeiro lugar, acima de tudo, para com Deus. Então, alguns testes, talvez, para você pensar no seu primeiro amor. Você ora. Simples assim. Você ora. Eu não digo aqui no momento do culto, no qual a gente convida você a orar junto com os irmãos, mas você ora em casa. A oração é parte do seu dia a dia. Se você não ora, você não ama a Deus. Não, eu amo. Não ama. Eu digo isso com toda certeza no meu coração. Você não ama a Deus se você não ora. Porque quem ama, demonstra. Como você diz amar a Deus, o seu primeiro e maior amor, se você nem fala com Ele? Quem vigia a nossa vida de oração? Ninguém. E é na oração que muitos cristãos fracassam. É na oração que muitos púlpitos têm palavras bonitas e poderosas, mas o pastor não ora em casa. Fica vão para a igreja orar, mas não ora. Você ora. Você fala com Deus. Outra coisa. Você serve as pessoas que Deus colocou ao seu redor? Ama e cuida dos seus irmãos? Porque nós cremos que Jesus é a cabeça. A igreja é o corpo. Não tem como falar que eu amo Jesus se eu não amo a igreja. Não adianta falar eu amo Jesus se você não frequenta a igreja, se você não é membro de igreja, se você não tem compromisso com Jesus Cristo, se você não foi batizado e participa da ceia do Senhor. Não adianta falar eu amo Jesus se você não participa do corpo dele, daquilo que ele instituiu. Não adianta falar eu sou membro e tal, mas você não frequenta. Do que adianta ter o nome no hall de membros e não ter o nome no céu? Não adianta falar eu amo a Jesus se você não lê a palavra dele. Pastor, eu tenho dificuldade para ler. Tudo bem. Naquela época mesmo, a maior parte dos cristãos não sabiam ler. Ouvir. Pedir para alguém ler. Ou meditar naquilo que você já leu como uma prioridade. Pense, se você ama alguém, você fala com a pessoa. Oração. Se você ama alguém, você convive com a pessoa, com a comunidade. Se você ama alguém, você escuta a pessoa. A palavra. Sabe, a gente às vezes se preocupa tanto com muitas coisas, com programação, com evento X, evento Y, coisas que são até listas. Mas a gente erra no básico. O básico do básico é o primeiro amor. Você ama Jesus Cristo? Amo. Você ora? Lê a Bíblia? Vive em comunidade? O básico. Eu não estou perguntando se você estaria disposto a morrer numa fogueira por Jesus, como alguns morreram. Não estou perguntando se você está disposto a virar um missionário transcultural e abrir mão de tudo e ir lá para o Camboja. Eu não estou perguntando se você está disposto a vender a sua casa, seus bens, para doar como uma oferta para a igreja. Eu estou perguntando se você faz o básico em casa. Ora, lê a Bíblia e vive a vida de comunidade dos sacramentos. Se você não faz isso, você não ama a Deus. E quem está dizendo isso é Jesus.
O primeiro amor é demonstrado em obras, não em palavras, não em intenções, não em crenças internas do coração. Eu amo sim. Tá. Se você perguntasse para Jesus, Jesus, eu te amo, você seria confiante da resposta dele? Se você falasse, Jesus, eu te amo muito, será que ele ia responder sim? Você me ama muito? Ou você quer me amar muito? Você sabe que me amar muito é uma coisa boa, mas você não está disposto a abrir mão de tudo por mim. Você não está disposto a viver por mim. Você não está disposto a conversar comigo. Você não está disposto a comer do meu corpo e beber do meu sangue. Você não está disposto a receber o meu batismo. Você tem muitas intenções. Você sabe que é muito bom. Você sabe que é o desejável. Você sabe que é o certo. Mas você está fazendo isso? E essa dura de Jesus para a igreja de Éfeso, que é duro para nós também ouvir, é uma coisa que é fundamental. Como disse no começo, qual que é o grande problema da freguesia do Ó? Antes de qualquer outra coisa que você possa dizer, que pode até de novo ser lícita, a primeira coisa que Jesus coloca aqui, de todas as 7 cartas, por ordem, a mais importante é amor. Amor. Simples e demonstrado a Deus. É um amor de devoção a Deus. Uma vida na qual, se você fosse como... Lembra da história de Daniel? Proibido de orar, você estaria disposto a orar e se lançar na cova dos leões, do que deixar de falar com seu Deus. Um amor que, se necessário demonstrar de maneira sacrificial amor a alguém, você não mediria esforços. Amor que, se de necessário, você talvez acordaria um pouco mais cedo para ler a Bíblia, se o dia é corrido, ou talvez ler no banheiro, ao invés de ficar rolando feed infinitamente, ou fazer alguma outra coisa, você perceberia que ali estaria o amor. Jesus pede de nós amor. E é errada aquela ideia de que Jesus nos salva e não pede nada em troca. Jesus pede coisa em troca sim. Não em troca para você receber a salvação, tá? Não entenda errado o que eu estou dizendo. Mas aquela ideia de que a graça é um favor, que não espera nada em retribuição, ela é errada. Deus espera sim coisa em retribuição. Vida de gratidão, vida de devoção, vida de amor, vida de serviço. Jesus não te salvou para você falar assim, obrigado pela salvação, meu Pai, deixa eu viver minha vida. Ele te salvou para que você fosse parte de uma comunidade, viver uma vida transformada, que dia a dia mostre mais quem Ele é. Por isso, olha as palavras de Jesus. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E alguém pode falar assim, pastor, pega leve. Pastor, você é meio legalista. Pastor, você está cobrando demais. Jesus até ameaça a igreja. Se vocês não atenderem a minha voz, eu vou mover o candelabro. E aí tem várias histórias, talvez tenha acontecido um terremoto em Éfeso, enfim. A gente não sabe ao certo qual a melhor história. A gente sabe que o cristianismo em Éfeso durou pelo menos até o 5º século, lá pelo menos 400 e pouco, quando teve o grande concílio de Éfeso, um dos grandes concílios da igreja primitiva. E, de fato, a igreja de Éfeso ouviu e atendeu, se arrependeu, mas não durou para sempre. Hoje, se você visitar a atual Éfeso, na Turquia, não tem igreja lá. E não é assim, não tem a igreja dessa época. Não, não tem igreja nenhuma. O cristianismo lá em Éfeso praticamente não existe. Se existe, é um ou outro escondido na sua casa. Porque teve um momento em que esse amor se apagou. A chama se esfriou, eles tinham doutrina, tem o grande concílio ecumênico de Éfeso, lá no século IV, um dos eventos mais importantes do cristianismo, mas hoje, ruínas, porque acabou o amor. Tinha doutrina, teve o concílio, teve grandes coisas, mas não tinha amor. E Jesus cumpriu a sua palavra, ele fechou aquela igreja. Nem sempre quando uma igreja fecha, é culpa de pessoas diretamente, no sentido do fechamento, tá? O que leva ao fechamento é culpa nossa, sim, muitas vezes. Mas Jesus às vezes fecha igrejas, porque tinha muita coisa, mas não tinha o essencial. E aqui nós encontramos Jesus colocando isso, o amor, o amor. Então, meu conselho para os irmãos, o conselho de Jesus Cristo, se você tem percebido que não há oração, não há devoção a Deus, que a sua vida devocional é uma coisa, de vez em quando tem ou não tem, tanto faz se tem ou não tem, o importante é o domingo só, reveja. Olhe para trás da sua vida, perceba o que tem tomado o lugar de Deus na minha vida. Porque aqui está uma questão, irmãos, muito prática para nós. Não tem como você apenas não amar a Deus. O amor não é uma coisa que você deixa de demonstrar, você apenas redireciona. Se você não está amando a Deus, você está amando outra coisa no lugar dele. Se você não está tendo tempo para fazer uma vida devocional, você está tendo tempo para outra coisa.
Se você não tem orado, falado com Deus, você tem falado com outra pessoa. Se você não tem ouvido a Deus, você tem ouvido outras pessoas. Se você não tem convivido com os santos, com a igreja, você tem convivido com outra comunidade, como lemos no Salmo 1, a roda dos escarnecedores. Não é possível apenas não estar amando porque só não estou amando. Nós não amamos porque amamos outra coisa. Então faça uma retrospectiva da sua vida. Lembre, quando foi a última vez que você teve uma vida saudável, espiritualmente falando? Lembre quando foi a última vez que você gastou, não digo horas em oração, mas sabe aquele tempo que você parece que o tempo não passa, o tempo passa, mas não passa? O importante é aquele momento com Deus. Você está com seu pai em oração? Sabe aquela vez que você leu a Bíblia e falou assim, eita, eu não lembrava disso. Ou ser consolado, confrontado, estimulado pela palavra, você sentir que Deus está falando com você. De você estar na igreja e perceber na comunidade que Jesus está aqui. Participar dos sacramentos e perceber que você está comendo e bebendo do próprio Cristo. Lembra quando foi a última vez. Lembra quando você caiu. E peça em oração, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Reacende no meu coração essa chama. Reacende no meu coração esse desejo de viver para o Senhor em primeiro lugar. Não às custas do resto, mas de tal forma que todo o resto vai ser transformado. Um chat GPT, uma inteligência artificial, você pode colocar assim, eu quero agora que você faça uma avaliação teológica do sermão do fulano de tal. E faz. Aí você pode até colocar, de acordo com a perspectiva calvinista presbiteriana adotada pela IPB, os símbolos de fé de Westminster. Ele vai pegar o sermão do pastor que for, do livro do pessoa que for, e vai analisar e dar uma exegese, uma análise muito boa. Mas tem amor? Percebe? Ser corretamente, doutrinariamente correto, até uma máquina consegue ser. Mas fazer isso movido por amor e demonstrando amor, é outra coisa. Sofrer, todo mundo sofre. Mas sofrer por amor a Deus, e acima de tudo, nem todos sofrem. O apóstolo Pedro diz isso. Se for para sofrer, que sofra por ser um soldado de Cristo. Que sofra por causa do nome dele, por fazer o que é certo. Porque se for para sofrer pelo que é errado, aí tem que sofrer mesmo. Mas se você sofrer por causa de Jesus, se sinta um bem-aventurado. Porque você foi digno de ser comparado com ele. Então, olhe para a sua vida. Peça para Deus para reacender esse primeiro amor. E Jesus ainda dá um estímulo, ele diz, olha, vocês têm a favor de vocês que vocês odeiam os nicolaítas, e eu também odeio eles. Aí você pode perguntar, quem são os nicolaítas? E até hoje a gente não sabe direito. A melhor resposta é essa. O que a gente sabe é que alguns pais da igreja diziam que, possivelmente, não estou afirmando, mas possivelmente, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, chamado Nicolau, não perseverou na fé. E talvez aquele Nicolau lá de Atos 6, segundo alguns pais da igreja, outros desmentem essa história, fica uma briga entre eles. Ele entregou a própria esposa para um outro homem, porque queria se desprender das coisas dessa terra, e acabou virando adúltero ou adulterador por consentimento. Começou a ver uma vida de liberalidade nessa área, e os seus discípulos, seguidores, afinal de contas ele era um homem de liderança na igreja primitiva, seguiram o mesmo caminho. Então parece que esses nicolaítas são pessoas que pensaram assim, eu sou de Jesus, eu creio em Deus, mas a gente tem que experimentar um pouco mais o pecado para experimentar mais a graça. A gente tem que pisar feio na casca da banana para Jesus nos segurar com mais força. Então a vida cristã não é uma vida de santos perfeitinhos, mas gente que erra feio para experimentar o lamaçal do pecado, para experimentar ainda mais a graça. Alguns hoje poderiam usar aquela frase do famoso puritano, a graça será doce na nossa boca quando o pecado for amargo. Então vamos pecar à vontade para Deus nos mostrar mais e mais a sua graça. Aí Jesus fala, vocês odeiam eles, né? Pois é, eu também. Então, assim, vocês não estão de todo desviados da verdade. Vocês odeiam aqueles que não demonstram amor nem pelo próximo. Por isso, vocês já estão começando a caminhar no caminho certo. Vocês estão odiando aquela falta de amor por Deus, que é o problema dos nicolaítas. Então, siga firme. Volte, se arrependa, odeie o que é mal, odeie aqueles que não amam a Deus e caminhe na verdade. E a promessa de Jesus a todos nós, e a igreja de Éfeso é, versículo 7, quem tem ouvidos, todo mundo aqui tem? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vão ser 7 bênçãos aqui nas 7 cartas. Cada uma delas complementa a outra. Mas a ideia aqui para os Efésios, né, é que ouvir a palavra, apegar-se ao primeiro amor e viver obra, perseverança, esforço, sofrimento, doutrina correta com amor, te levará a experimentar da árvore da vida. Isso que é importante para alguns de nós que gostam muito de teologia, que a gente fez uma teologia meio deficitária. A salvação é pela graça, mas as obras importam profundamente.
Se você disser que você é salvo pela graça e não demonstra obras, no último dia você vai ouvir um grande eu não te conheço. Porque as obras são o fruto da graça na nossa vida. Nós somos salvos pela graça, mas as obras confirmam e demonstram a graça de Deus na nossa vida. Então Jesus coloca aqui a figura da árvore, a árvore da vida lá do Éden. Sabe por quê? Na cidade de Éfeso, existe uma pesquisa arqueológica sobre isso, que lá tinha um grande templo da deusa Ártemis, era a Diana dos Efésios, é outro nome dela. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um grande prédio construído em adoração à deusa Diana. E do lado dele, no pátio, nos complexos ali do templo, tinha uma árvore bem bonita, uma árvore bem grande, que era considerada uma árvore sagrada. Tanto que se você fosse um ladrão, um assassino, algum crime tendo sido cometido, e você chegasse em certo perímetro perto daquela árvore, talvez debaixo da sua copa, você seria absolvido, e ali ninguém poderia fazer nada contra você. Dizem os arqueólogos e historiadores. Então Jesus pega essa ideia daquela árvore de salvação, aquela árvore de perdão, e fala, a gente tem uma árvore muito melhor do que a árvore de Éfeso. Essa árvore não é para bandidos que querem dar um jeitinho, não é para pessoas que fazem o errado e querem encontrar uma salvação de última hora. Essa árvore é para aqueles que vencem, aqueles que perseveram em amor, aqueles que voltam ao primeiro amor, aqueles que vencem a frieza espiritual, vencem aquela mornidão, vencem aquele desejo de viver uma vida longe de Deus, mas cheia de teologia. Aqueles que vencem, cheios de amor, vão receber o direito de se alimentar da árvore da vida. Uma árvore que não te faz fugir da polícia como aquela da época, mas te livra do inferno, te livra da ira de Deus e te dá a salvação. Então, meus irmãos, terminando essa mensagem, pense nisso. Você como indivíduo, você tem o primeiro amor? Como está o primeiro amor da sua vida? O seu grande primeiro amor. O amor mais importante, o amor primordial, o amor a Deus. Se não tem caminhado bem, vamos corrigir isso. Possivelmente você não vai conseguir fazer isso sozinho, já adianto, tá? Porque a gente tem uma tendência péssima no evangelicalismo brasileiro, que é de individualizar demais a fé. Sabe para quem que Jesus está falando isso aqui? Para a igreja. Você sozinho talvez tenha dificuldades para orar, dificuldades para ler a Bíblia, dificuldades para viver a vida da fé. Mas você precisa da igreja para isso. Jesus escreveu essa carta para cada indivíduo da igreja de Éfeso. Ele escreveu para que a comunidade acendesse o primeiro amor. Então, se você percebe na sua vida, como membro dessa igreja, ou de qual igreja for, que falta em você o primeiro amor, você vai precisar da igreja toda em arrependimento para restaurar isso. E tem várias formas práticas. Reunião de oração promovida pela igreja, grupos familiares, a leitura bíblica anual que estamos fazendo, programações para termos convívio com o corpo, culto dominical, temos pela manhã devocional e à noite aqui o culto. Você precisa da igreja. Sem a igreja, você não vai reacender esse primeiro amor. Se você falar assim, não, pastor, eu entendi, a partir de agora eu vou ler 3 capítulos por dia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você pode até conseguir uma semana, 2. Na primeira vez que você errar um dia, você fala, amanhã eu conserto. Aí vira 2. No terceiro, você fala assim, Você nem pensa, não quero nem lembrar que eu estou errado, só deixa. Aí acontece uma outra bronca do pastor, de Jesus, da palavra, aí você fala, tem que reacender o primeiro amor. Aí você bota de novo aquela meta, agora vai. E não vai. Por quê? Porque você está tentando fazer isso sozinho. Jesus fala para a igreja voltar ao primeiro amor. Por isso você precisa dessa comunidade, imperfeita e cheia de pecadores, inclusive esse que vos fala, para caminhar no primeiro amor. Então, se você percebe isso na sua vida, viva a vida de igreja. Leia a Bíblia em comunidade. Ore com outras pessoas. Participe dos sacramentos com seus irmãos. Congregue. Viva a vida da igreja. E eu não digo isso para que a igreja fique cheia, o pastor fala, minha igreja tem tantos... Não. Essa é a menor das minhas preocupações. Mas é que você encontre no corpo de Cristo a vida que flui nas veias do corpo de Jesus. É somente estando unido a Ele que o nosso amor reacenderá e desfrutaremos do fruto da árvore da vida. Pense nisso. Busque a igreja e volte ao primeiro amor, antes que seja tarde demais. Para alguns, acaba sendo tarde demais. A gente vê na vida um amor que parecia verdadeiro no começo, mas que não resistiu ao tempo, não resistiu ao sofrimento, não resistiu a tantas coisas. Por isso, voltemos ao primeiro amor. É isso que Jesus mais se importa com a sua igreja. Amor. Mais do que todas as outras coisas, amor a Deus é o mais importante. Vamos orar nesse momento, pedindo que Jesus reacenda ao nosso coração o amor dele. Que a gente possamos nos voltar para ele dessa forma. E após a oração, nossos irmãos do coral nos conduzirão em uma canção, nos preparando para esse momento de ceia, lembrando que apesar da bronca de Jesus, ele caminha no meio dos candeeiros. Ele está conosco e não nos abandona jamais. Santo Deus,
Se nós somos sinceros diante do Senhor e nós queremos fazer isso, nós sabemos que nós temos sérios problemas em te amar. Cada um de nós aqui tem problemas nessa área. Nós, como comunidade, temos problemas nessa área. E nós te pedimos, Senhor, que no meio das nossas tarefas, no meio das nossas programações, no meio dos nossos cultos, estudos, reuniões, que em tudo isso, Pai, a principal marca que será vista na tua igreja seja o amor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor reacenda em nosso coração o amor por ti. Que aquele nosso momento, silencioso, às vezes nem tanto, de buscar ao Senhor em oração, na tua palavra, na comunhão dos irmãos, nos sacramentos, seja algo de novo, a coisa mais importante da nossa vida. Que nós venhamos a contar o tempo para o próximo domingo. Que nós venhamos a nos preparar para estar aqui uns com os outros. Que a gente deixe de colocar coisas na nossa vida que nós sabemos que nos distrairão da caminhada contigo, Senhor. Nos dá coragem, a ousadia de te amar tanto que nós venhamos a odiar aquilo que é mal, odiar aquilo que nos afasta de ti, odiar aquilo que nega quem é o Senhor. Senhor, nos dá um amor poderoso, um amor tão forte, que nos leva a perseverar, a trabalhar e a sofrer de maneira apaixonada pelo Senhor Jesus. Não nos deixa negociar a verdade pelo amor, nem o amor pela verdade, mas que através da tua vida e nossa vida nós possamos equilibrar essas duas coisas e viver cheios de amor e cheios de verdade diante de ti. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados como igreja, perdoa os nossos pecados como indivíduos, Pai, na nossa frieza espiritual, nossa frieza com relação ao pecado, nossa falta de zelo com a vida de santidade, Senhor. Nos dê uma santa ambição de sermos mais parecidos com Jesus. É o que nós pedimos, Senhor. E agora, nesse momento em que em breve participaremos da ceia, já trabalhe em nosso coração, Senhor. Que a gente possa lembrar de que essa mesa, esse pão, esse cálice é símbolo da nossa união contigo e uns com os outros. E que o amor que nos une a ti também venha ser demonstrado no nosso amor de uns para com os outros. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.